pessoal, bom dia. Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, segunda-feira, 10 horas da manhã, algumas pessoas estão lá, né, no seu processo de quarentena. Ontem eu falei para o pessoal do Intensivão LMI sobre sentimentos. Eu vou aproveitar e fazer um resuminho aqui para vocês. Eu estou falando sobre comunicação não violenta, né? Porque nesse momento a gente está com muita gente dentro de casa, num espaço reduzido, né? Antes você tinha seu trabalho, seu espaço lá no seu trabalho, as crianças tinham escola, o momento que eles estavam com o grupo dele, o marido lá no trabalho dele, no momento que ele está com pessoas que pensam igual a ele, e agora nós estamos todos juntos dentro da mesma casa. Então, eu, como facilitadora de comunicação não violenta, eu estou ensinando comunicação não violenta para vocês, para a gente passar melhor, sem matar marido, né? Sem ter que amarrar alguma criança nesse momento. Lembrando também que a questão da autoempatia, ela é super importante para o nosso processo de emagrecimento. Muitas vezes a gente acaba sendo muito julgadora conosco mesmo. Então, se uma amiga comesse chocolate ou comesse sorvete, você iria pegar leve com ela. Você fala assim, oh, nossa, mas você sabe do seu objetivo, né? Não coma esse doce, não faz bem para você. Mas faz assim, o que você pode fazer de atividade física para você queimar? O que você pode fazer para substituir esse doce? Né? Você já tentou pensar por que você está comendo esse doce, mesmo sabendo que não precisa, que isso vai te atrapalhar no seu objetivo? E com a gente mesmo, a gente acaba sendo julgadora. A gente fala assim, ah, minha vida é uma merda, não vai dar certo, né? O mundo tá acabando! Né? Então, para que eu vou me cuidar? O mundo tá acabando! Ninguém falou que o mundo tá acabando, gente. Calma, ok? Vocês perceberam que hoje eu tô de batom? Hoje eu tô de maquiagem, né? Até um pouco por conta disso, porque essa questão da gente ficar em casa, a gente acaba muitas vezes se largando. Hoje eu tava naqueles dias lá que, não me sinto bem, tô feia, tô horrível, tô não sei o que. Eu falei, nossa, deixa eu me maquiar. E foi um processo de maquiagem e auto-amor, maquiagem e afirmações positivas. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou espetacular. E fui me maquiando e o olho procura um defeito e eu fui tirando esse julgamento. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou espetacular, eu dou conta. E foi um trabalho tirar esse julgamento. Né? Está sendo um trabalho tirar esse julgamento nesse momento. Para muitas pessoas. Porque a gente tem o hábito de se julgar. Né? A gente veio de uma cultura que fazia comparação, que fazia julgamentos. E a gente aprendeu a fazer isso com o outro, comparar o outro. A gente aprendeu também a se comparar, a se julgar. Então a gente comete uma autoviolência quase que diariamente. No Fantástico ontem estava passando quais são os seus pensamentos. Tem aí pensamento de julgamento com você mesma? Quando você come a mais e depois não aguenta, o que você fala para você? Ah, tá tudo bem. Eu comi a mais hoje. Amanhã eu vou comer menos. Vou trocar de prato, vou criar outra estratégia. Ou você fica o dia inteiro se culpando porque você não come direito, porque você se sabota, porque você já sabe tudo que você tem que fazer, e nananã, nananã, e nananã.
falei pro pessoal semana passada, seja observador de você mesmo, somente observador. Saia do julgamento. Então, vamos aproveitar esse momento para treinar a observação por apenas observação. Então, quando eu observo, eu falo o dia que aconteceu aquele problema, como aconteceu especificamente, certo? Evito palavras de generalização. Todo mundo, toda hora, todo dia, evito esse tipo de palavra. Evito comparações quando eu somente observo. O que você fez, o que você não fez. Não o que a Maria faz, o que o Zé faz, o que você. Quando eu trabalho com observação, eu assumo a minha responsabilidade. E aí eu contei para vocês sobre sentimento, né? A gente percebeu o que você está sentindo. E a Juliana falou super legal. Muitas vezes você está sentindo aquilo faz muito tempo, mas você está acostumado a ignorar os seus sentimentos, foi educado assim. Seu corpo começa a doer, pedindo assim, presta atenção, tem um sentimento aqui. E esse sentimento, ele serve para quê, gente? Ele serve para apontar se uma necessidade sua está sendo atendida ou não. E o que é a tal da necessidade? Eu vou ler para vocês o que é, eu peguei a definição aqui, então eu vou ler para vocês, tá? Necessidade não se refere àquilo que nos falta. Necessidades são palavras que dão nome aos aspectos que compõem o nosso bem-estar, em todos os níveis, físico, mental, emocional, social e espiritual. Então, não é somente o que te falta uma necessidade, tá? A necessidade compõe o seu bem-estar. Como que compõe o seu bem-estar físico? Seu bem-estar mental, emocional, social, espiritual. Então, nós temos necessidades que são comuns para todos os seres humanos. A necessidade de abrigo, a necessidade de alimentação. Isso são necessidades comuns para todo ser humano. Necessidade de segurança, necessidade de diversão. Algumas necessidades são comuns, outras não. E aí eu te pergunto, qual que é a sua necessidade hoje? Eu conheço pessoas que estão com uma imensa necessidade de organização, pessoas que estão com necessidade de liberdade, porque isso vai trazer um bem-estar para ela. E nesse momento ela vai ter que trabalhar essa necessidade de liberdade, porque talvez não vai ser atendida essa necessidade de liberdade. E como que ela pode atender, utilizando a criatividade, essa necessidade. Tem pessoas que têm necessidade de compreensão. E para você que está com necessidade de compreensão, toda segunda-feira eu estou fazendo escuta empática. O que é o escuta empática? Toda segunda-feira eu estou doando para cada pessoa de 20 a 30 minutos para te ouvir. Somente te ouvir. Utilizando as técnicas da comunicação não violenta. Então, eu vou somente te ouvir, parafrasear o que você está falando, para você descobrir os seus sentimentos e suas necessidades, atendidas ou não. Se essas necessidades não foram atendidas, você vai descobrir, nós vamos descobrir juntos quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas. E se suas necessidades estão sendo atendidas, nós vamos comemorar juntos. Então, mais uma vez, todas as segundas-feiras. A Cíntia do Emagrecer Inteligente, ela tá fazendo no horário da manhã. Eu vou compartilhar depois aqui no meu Instagram e lá no meu Facebook os horários da Cíntia. E eu também, eu vou estar fazendo na segunda-feira e decidi colocar à noite, tá? O meu horário será das 21 horas
até as 23 horas. Tudo bem? Então, são 2 horas aí dedicadas à escuta empática. Você terá de 20 a 30 minutos para conversar comigo, desabafar por para fora tudo que você está sentindo, certo? Como que você faz para você se inscrever? Você pode se inscrever através do Instagram, pelo direct, manda lá o seu telefone, tá? E a opção de horário, 21, 21h30, 22, 22h30. Ou você pode se inscrever pelo meu WhatsApp, no DDD 11, telefone 993149190. Você vai me mandar uma mensagem pelo WhatsApp para se inscrever no Escuta Empática. Coloca o horário que você deseja, se é às 21 horas, às 21h30, às 22 ou às 22h30. E eu vou te mandar a resposta do seu agendamento. Tudo bem? Quem tiver dúvidas, pode me mandar também mensagem pelo WhatsApp ou pode me mandar mensagem no direct. Voltando. E aí, nós estamos falando hoje sobre necessidades. Tem pessoas que precisam de necessidade, tem uma necessidade de igualdade, de reconhecimento, né? E talvez essas necessidades, elas comecem a gritar nesse momento, né? Você tem uma necessidade de igualdade de trabalho e que as tarefas de casa sejam divididas. Passou isso também no Fantástico, falando das pessoas que estão dividindo as tarefas e às vezes não dá certo da primeira vez que elas dividem e depois elas reprogramam, replanejam e fazem outra divisão, tá? E a questão do reconhecimento, reconhecer que cada um tem o seu limite, cada um tem o seu modo de viver, cada um tem a sua individualidade. São necessidades essenciais para o nosso bem-estar. Pessoal lá do Intensivão LMI, eu coloquei uma lista com sentimentos e necessidades, porque normalmente a gente fica muito limitado, né? Eu tenho um jogo maravilhoso que eu utilizo nas minhas sessões, que são as cartas Grox, e aqui nelas a gente fala sobre necessidade. E o interessante é que muitas vezes, como você come compulsivamente, você está encobrindo sentimentos e necessidades não atendidas. E muitas vezes são necessidades que não foram atendidas lá na sua infância. E você carrega até hoje essa necessidade. É como se você viciasse em não ter essa necessidade atendida, ter esse vazio, e você alimenta isso. Então, vamos supor, você tem uma necessidade aí de inclusão, mas você mesmo se exclui. Você quer se sentir inclusa no seu grupo de amigos, e talvez começou isso lá na adolescência, quando você sofreu bullying, sofreu uma piadinha, e aí você se excluiu naquele momento, se sentiu excluído. Você tinha uma necessidade de inclusão. Você cresceu e você continua mantendo essa exclusão através dos seus atos, através do ser obeso. É? O obeso, ele se exclui, vocês sabiam disso? Por que o obeso se exclui? Ele tem uma cadeira que é só para ele não pode sentar como todo mundo. Ele tem um tipo de roupa que é só para ele, porque ele não pode se vestir como todo mundo. Então, o ato de ser obeso é uma exclusão. Quando eu decido mudar, eu decido a criar uma inclusão. Eu tiro essa questão da inclusão, da responsabilidade do outro e assumo ela para mim. O que eu posso fazer para eu me incluir nesse grupo? O que eu posso fazer para me sentir bem?
Será que é conversar com essas pessoas? Será que é emagrecer? O que eu posso fazer para eu ter essa inclusão atendida, essa necessidade de me sentir parte de um grupo? O Plínio fala muito isso, né? A gente é mamífero, o mamífero vive em manada. E cada um escolhe a sua manada que deseja ficar. Qual manada que eu quero ficar hoje? Eu quero ficar na manada dos excluídos, dos gordinhos, dos obesos, ou eu quero ficar na manada das pessoas com saúde? Eu quero ficar na manada das pessoas que criam a sua realidade e são felizes, e são prósperas, e estão todas as vezes criando, independente do problema que elas passem? Ou eu quero ficar na manada dos vitimistas, dos coitadinhos, que ganham tudo pela dó? Qual é a manada, o grupo que eu desejo estar incluso? Talvez aquele grupo lá na adolescência que eu queria ser incluído não era um grupo tão bom para mim. E aí eu engordei para ficar mais longe mesmo deles. Mas hoje você já é adulto. Você sabe outras maneiras de você se afastar de alguns grupos, se afastar de algumas pessoas sem ser pelo peso. Como você pode fazer isso? E se você tem dúvidas, precisa de ajuda, é para isso que eu estou aqui. Para te ajudar no seu processo de emagrecimento. Ajudar você a criar, ter esses novos grupos, se sentir incluso em grupos que vão fazer bem a você. Voltando a falar de necessidades, né? Tem algumas vezes que a gente confunde as necessidades. Como assim? Às vezes a gente fala assim, olha, eu tenho necessidade de dinheiro. Eu necessito de dinheiro. Então, dinheiro não é uma necessidade. Como assim, Aline? Eu preciso de dinheiro porque tudo se faz com dinheiro. É isso. O dinheiro, ele é uma ferramenta para atender a sua necessidade, tá? Ele é uma maneira de você atender uma necessidade de conforto, você atender a necessidade de beleza, atender a necessidade de conexão, de inclusão, tá? Mas o dinheiro, ele é uma energia, ele é uma fonte, ele é uma estratégia. Achei a palavra. O dinheiro é uma estratégia para atender a sua necessidade. Por exemplo, eu estava com necessidade de me maquiar. Se eu não tivesse essas maquiagens em casa, eu teria que pegar o dinheiro para comprar essas maquiagens. Eu estava com uma necessidade, na verdade, gente, de me sentir bonita. Necessidade de beleza. E eu queria utilizar como estratégia me maquiar. A maquiagem foi a estratégia que eu escolhi para atender a minha necessidade de beleza. Se eu não tivesse essas maquiagens em casa, eu teria que usar outra estratégia. A estratégia do dinheiro para comprar a maquiagem. Então, por exemplo, toda vez que a gente diz assim, ó, por exemplo, preciso que você fique quieto. Qual é a necessidade por trás disso? É de silêncio? É uma necessidade de ter a sua individualidade, né? É uma necessidade de tranquilidade, é uma necessidade de conforto, é uma necessidade de respeito. Qual é a necessidade que está por trás? Quando você diz, quero que você faça o que eu digo, ou quero que você seja assim, gentil. Qual é a necessidade que tem por aí? Por trás? É uma necessidade
de proteção, né? Quando você diz assim, preciso provar o meu ponto. Que necessidade que tem aí? É uma necessidade de apoio? Você necessita de apoio e por isso você quer provar o seu ponto de vista? Preciso ter uma boa aparência. É uma necessidade de beleza? Preciso de sua aprovação. Será que é uma necessidade de inclusão? Uma necessidade de ser ajudado? Uma necessidade de proteção? O que tem por detrás desses pedidos? Porque muitas vezes a gente fala para o outro, a gente confunde o que eu necessito com necessidade, o que eu preciso. E aí você fala assim, eu preciso de aprovação. E aí você fala que a aprovação é uma necessidade. Não, a aprovação não é uma necessidade. Pode ser uma necessidade, a inclusão, pode ser uma necessidade, apreciação, né? Uma necessidade de justiça, certo? Isso são necessidades. Então, quando você precisa da aprovação de alguém, qual é a necessidade que está por trás disso? Nossa, Aline, eu nunca pensei dessa maneira. Eu sempre entendi que eu necessito de aprovação, então minha necessidade é de aprovação. A aprovação, ela é uma estratégia para atender a sua necessidade. Visto que a aprovação é uma estratégia para atender a sua necessidade, a necessidade de quê? É de ser visto? É de ser respeitado? É uma necessidade de respeito? Qual é a necessidade que tem aí? É uma lista bem grande de necessidades. Quem quiser, eu compartilho com vocês, tá? Essa lista aí da Colibri. É uma lista que tem, acho que 75 sentimentos, 75 necessidades. E vamos fazer o jogo essa semana. Descubra essa semana quais os sentimentos que você está tendo. E quais são as necessidades que estão por debaixo desses sentimentos? Às vezes, por trás do sentimento tristeza, há várias necessidades não atendidas. Ou você não está vendo que ela está sendo atendida. Mas ela está. Não da forma que você esperou, mas está tudo bem. Então, quando a gente diz assim, eu preciso ter meu próprio jeito de fazer as coisas, qual é a necessidade que está por baixo disso? É a necessidade de privacidade? Quando você diz que você precisa de dinheiro, qual é a necessidade que está por debaixo do dinheiro? É o conforto? É a conexão? E a gente fala muito aqui no nosso intensivão sobre autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente incube os outros as nossas necessidades, né? Então eu falo assim, eu necessito da sua aprovação. O que em mim será que eu não estou aprovando? E aí eu estou pedindo que o outro aprove. Por que eu não estou aprovando isso? Que tal a gente olhar para nós mesmos? Tudo que eu falar, se eu necessito que você faça, olhar se eu estou fazendo isso para mim. Quando eu digo assim para o outro, eu preciso provar meu ponto de vista. Por que eu preciso? Será que eu não acredito mais nisso? Nem eu tô acreditando mais? E por isso eu preciso provar para os outros o meu ponto de vista?
Só que a minha inflexibilidade não permite que eu abra os olhos para o novo. Que tal você fazer diferente? Aquela necessidade que você incube ao outro, você olhar para você e perguntar se você pode atender ela. Ai, mas eu necessito que ele me dê amor. O que tem por trás desse dar amor? Será que você está se dando amor? E lembrando, amor é um sentimento, não é uma necessidade. Se você necessita que alguém te dê amor, você sente amor por você? E se você descobriu agora que você não sente amor por você e por isso que você necessita que o outro te dê esse amor, como você pode, o que você pode fazer para sentir amor por você? Qual a necessidade aí por trás desse falta de amor? É uma necessidade de respeito? É uma necessidade de segurança? De proteção? É uma necessidade aí de se amar? O que você necessita? Tá? Então, a nossa dica de hoje para vocês é perceber quais são os sentimentos que você está tendo hoje e quais são as necessidades que estão por baixo desses sentimentos. Necessidades atendidas ou necessidades não atendidas. E ao olhar essas necessidades como observador, que eu já ensinei vocês, você prestar atenção se isso é uma necessidade de fato ou se é uma estratégia para atender uma necessidade. Ok? Faz essa lista, faz uma lista, 10 sentimentos que você teve hoje e faz do lado 10 necessidades. Faz a lista. Depois olha para essas necessidades, pega aquela lista lá do colibri, vê se tem ali alguma estratégia disfarçada de necessidade. As estratégias que você achar, pergunta para elas, estratégia, qual a necessidade que está aí por baixo? E olha a lista. Você vai descobrir as necessidades. As necessidades suas atendidas, comemore. As necessidades não atendidas, verbalize. Os seres humanos não têm bola de cristal. Nem todos são adivinhos. Então, se você não verbaliza para o outro a sua necessidade, não tem como o outro descobrir. Verbaliza o que você necessita. Para o outro poder verbalizar se ele pode atender essa sua necessidade ou não. Pode ser que ele fale que ele pode atender. E pode ser que ele fale que ele não pode atender. E aí, o que você faz com isso? Elabora. Faz o luto. Contava com tal pessoa para atender tal necessidade minha. Mas ela não pode porque ela é um ser humano igual eu. E ele também tem limitações. Como eu posso atender essa necessidade? É conversando com outra pessoa? Aproveita, de manhã tem a Cíntia, à noite tem eu, no Escuta Empática. Conversando com uma amiga pelo WhatsApp, numa videoconferência, escrevendo no diário, como eu posso atender essa minha necessidade? Assumindo a minha responsabilidade de co-criador. Os traumas do passado existiram, gente. Eles estão lá. Talvez você enxergou ele muito grande, maior do que ele era. E tá tudo bem.
Mas o que eu posso fazer agora? Como eu posso atender essas necessidades daquela criança? Talvez é numa meditação, eu ir de encontro com aquela criança e acolher aquela criança e dizer que está tudo bem. Que tal isso? E eu vou dar um presente para vocês segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem eu também vou fazer modo live e nós vamos fazer essa meditação juntos, tá? Nós vamos lá, a nossa criança, acolher ela. Nossa, Aline, só semana que vem? É, só semana que vem. Vocês estão de quarentena, eu também, a gente tem que ter coisa para fazer. Então, semana que vem, vocês me encontrem e nós vamos fazer esse acolhimento dessa criança aí, mostrando para ela que tá tudo bem, que tem como fazer um novo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa reunião de hoje, que tenham aprendido um pouco mais sobre necessidade. Lembrando, necessidades são coisas que servem para o seu bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Essas necessidades normalmente são comuns em muitas pessoas, né? Várias pessoas têm necessidade de equilíbrio, várias pessoas têm necessidade de apoio, várias pessoas têm necessidade de privacidade. E que às vezes a gente confunde estratégias com necessidades. Estratégias são coisas que nós criamos para atender essa necessidade. Então, a estratégia do dinheiro serve para atender uma necessidade de beleza, de conforto. A estratégia de aprovação serve para atender uma necessidade de respeito. E assim por diante. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Compartilhem, coloquem suas dúvidas, tá? E convide seus amigos para seguir o Viva Nota 10 e divulgue a informação da nossa segunda-feira que estamos fazendo Escuta Empática. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.